Salve, salve. Boa noite. Se tiver alguém aí, já coloca um comentário aí para eu saber que tá me ouvindo bem. Salve, Satigai. Esperar um pouquinho para ver se mais alguém entra, senão a gente já inicia já. Bom, bora lá então. Começar mostrando aqui o meu racional de como eu procuro ações, né, para a gente investir no ambiente de finanças descentralizadas. Então, o melhor dashboard que eu encontrei até então, né, porque no atual momento a gente, por enquanto, tem essas ações, né, da X-Stocks, que é essa lista de ações que está aqui na tela. Então, esse dashboard que está aparecendo aqui é o dashboard da Jupiter Pro. Né? Então, é só vocês virem aqui nesse site, no Jupiter Pro, e colocar aqui nessa aba. E aí, na subaba Stocks, né, que é a subaba de ações. Aí aqui você consegue filtrar de várias maneiras. Né? Dá para colocar pelo maior market cap, né, ou seja, o maior valor de mercado, a que mais subiu durante o dia. Né? Por exemplo, o McDonald's subiu 24%. A gente consegue ver também o volume diário, holders, liquidez de mercado. Eu gosto de filtrar por volume. E o legal aqui desse dashboard é que dá para a gente filtrar por volume 24 horas, 6 horas e também 1 hora. Por que eu gosto de filtrar por volume? Porque sempre que a gente procura pools de liquidez para ganhar em cima das taxas que você aufere quando alguma negociação é realizada com o teu capital, é interessante que se tenha muito volume e bastante volatilidade, de maneira que muitas transações sejam realizadas em cima daquele capital que você está abrindo mão, né, da liquidez para colocar ali naquela pool e fazer muitas taxas e aquilo dali ser rentável para você. Como que eu procuro aqui pools interessantes nesses ativos? Né? Qual o racional? Uma vez aberto o Jupiter Pro, na aba de Stocks, eu venho aqui, coloco em 1 hora, vejo qual é a ação. Né? Primeiro eu dou uma olhada geral, né? Vejo qual foi a ação que mais movimentou nas últimas 24 horas. Depois eu venho aqui em 1 hora. Então a gente viu que a Tesla foi a que mais movimentou e que na última hora tem tido mais negociação no S&P. Né? Vou dar uma olhada no S&P. Eu abro aqui o gráfico, só cliquei em cima. Aqui está o contrato desse token, dessa ação tokenizada. Então, esse contrato aqui é o que seria chamado de identidade do token na blockchain, né? A identidade dele aqui na Solana. Então, a gente clica em cima, copia o endereço, aí a gente abre esse outro agregador de informações aqui, que é o DEX Screener. Aí eu venho aqui, colo o endereço e verifico o quanto de volume que está sendo negociado por corretora descentralizada. Mas por que eu faço isso, Diniz? Porque cada corretora descentralizada ela fornece um par de liquidez, né, dentro da corretora dela. E a liquidez do mercado, né, ou seja, o dinheiro da galera, pode estar numa corretora, em outra,
vai depender do momento, vai depender das estratégias que os negociantes estão usando. Então, nesse caso aqui do S&P 500, a gente vê que nas últimas 24 horas, a corretora que teve mais negociação foi a Orca, que é essa baleiazinha aqui, seguida pela Radium. E a gente não vê a Meteora aqui nesse dashboard. Então, se eu quisesse negociar essa ação, o que eu faria? Entrar na Orca, né, orca.so, vou em pools de liquidez, colo o mesmo contrato que eu acabei de copiar lá naquele dashboard da Jupiter Pro, clico aqui em cima, confiro se é esse mesmo contrato, e aqui vai abrir para mim todas as pools de liquidez do S&P 500 negociados na Orca, nessa corretora descentralizada. Então, logo de cara aqui, a gente vê que a gente tem um par de moedas não, né? De uma moeda para uma ação tokenizada de dólar, né, da Circle com S&P 500, que foi negociado um volume de 370 mil dólares. Nas últimas 24 horas, isso rendeu 74 dólares de taxa para quem tinha capital alocado aqui nessa pool de liquidez. Bora voltar lá no dashboard da Jupiter para a gente dar uma olhada em alguma outra ação agora. Vamos ver agora a Tesla, né? A Tesla foi a que mais negociou aqui nas últimas 24 horas. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui para ver se está tudo legal. Porque eu estou sem duas telas hoje aqui, galera. Foi mal. Mas está valendo mais a pena fazer com estoques do que com tokens tradicionais? Cara, não. Vai depender da tua estratégia, na verdade, né? Vai depender do quão exposto a risco você quer se colocar, né? Porque se a gente for pensar em tokens tradicionais, e mesmo os grandes tokens, né, aqueles que têm valor de mercado maior, esses tokens têm muito mais volatilidade do que ações do mercado tradicional. Então, naturalmente, você vai ver que fazer pools nesses tokens geralmente vão te render muito mais taxas e pensando meramente na questão de fazer o teu capital render, né, gerar juros, seria mais interessante que você fizesse pools de liquidez em tokens tradicionais ou até mesmo em meme coins. Só que tudo é uma via de mão dupla, né? Quando você faz pools de liquidez em tokens tradicionais, naturalmente você vai estar exposto ao risco. A gente viu a Solana bater 290 no começo do ano e cair para 110. Então, se eu tivesse numa pool de dólar com Solana, eu poderia ter perdido bastante dinheiro, né? Mesmo Solana sendo um dos maiores tokens do mercado cripto. Enquanto que em ações, você tem uma certa segurança maior, né? A depender da ação, de que você não vai ter um drawdown, né? Uma queda de preço tão absurda quanto a gente vê em cripto. Então, tem que considerar esse binômio aí, renda vezes risco a ser tomado. Então, é interessante você mexer com ações para aquela pessoa que realmente quer ter ações no portfólio. Cripto agora possibilita você ter essas ações, fazer pools de liquidez em cima dela, né? Que eu gosto de dizer que pools de liquidez são como se fossem casas de câmbio. E você ganha dinheiro para comprar essas ações, né? Então, é uma ferramenta muito bacana. Continuando aqui, a gente tem aqui a ação da Tesla. Vou copiar o endereço aqui dela e vou entrar aqui no DEX Screener de novo, para dar uma olhada em qual das 3 corretoras, né? São essas 3 principais corretoras que a gente tem em voga agora na Solana, que é a Meteora, a Orca e a Radium. Bom, colei aqui o contrato da Tesla, me aparece logo aqui de cara
que nas últimas 24 horas a gente teve um volume de $900 mil sendo negociados na Radium, e caindo pela metade de volume na Orca. Então, bora dar um pulo aqui na Radium. Vamos aqui em Liquidity. Aí eu boto o All. Mas interessante é que seja concentrado, que as pools concentradas você tem posições com capital sendo usado de maneira mais eficiente. Então, aquele volume que a gente viu lá, só em dólar, no par dólar, teve $912 mil sendo negociado de volume, né, entre Tesla e o SDC. Em Solana, 163 mil. Em dólar, isso aí rendeu $2.280 de taxa, né, distribuídos aí entre esses formadores de mercado, que estavam aqui com uma liquidez em torno de $1.200.000, e o APR anualizado disso seria, né, de 80%, considerando essas 24 horas passadas. E aí é interessante que essa pool também ela tem um incentivo aqui no token da plataforma, né? Tem esse incentivo aqui de receber Radium. Basicamente, o racional se repete. Então, sempre que você quiser dar uma olhada em ações, você vai na plataforma da Júpiter, né? Vai no Dashboard Pro, vê estoques, clica em cima de uma dessas ações, na ação que mais te interessar, ou então na ação que você tiver volume. Fique livre aí para usar o racional que você quiser ter. E logo em seguida vai na DEX, pesquisa em qual corretora que a pool de liquidez está sendo mais eficiente, ou seja, está gerando mais taxas para os seus formadores de mercado, para essas pessoas que colocam capital ali dentro. E por fim, você vai lá e cria uma pool, né? Que, por exemplo, a gente podia entrar aqui, clicar em depositar. E aí, para quem já tem alguma experiência com pool de liquidez, você entende que essas barrinhas aqui, que eu estou mexendo, azuis, né, essa barra aqui, verde água, azul, essa cor mais clara aqui do gráfico, né? Essas barras móveis aqui, elas nos mostram onde que a nossa liquidez vai ficar concentrada. Então, ó, quando eu coloquei, e essa linha pontilhada aqui no meio, em branco, que infelizmente está coincidindo com essa linha pontilhada vermelha, é o preço atual. Essas linhas pontilhadas roxo, melhor julgamento, elas são, respectivamente, onde o preço dessa ação se concentrou durante as últimas 24 horas. E a linha branca é o preço atual. Então, a gente vê que a ação ela se movimentou bem pouquinho do preço dela, né, no preço dela nas últimas 24 horas. Ela ficou num range ali, né, numa largura de preço que variou de 0 a menos 4,6%. Então, interessante seria que a gente concentrasse o nosso capital mais ou menos nessa faixa. Ou se você quiser ficar um pouco mais seguro, você pega essa banda aqui e joga um pouco mais para lá. Se a gente não tiver o token, né, ó, nesse caso aqui, a gente tem que colocar tokens da Tesla e tem que colocar o SDC. Se eu só tiver o SDC e quiser só entrar em um SDC, né, que seria o caso de eu querer comprar o token da Tesla, eu jogo para lá do preço atual, pronto. Agora a pool me permite colocar o SDC e abrir uma posição. Aí eu coloco quanto eu quiser aqui, abro a posição, essa posição vai me gerar um NFT, né, que seria um token não fungível, o qual eu posso resgatar depois as taxas e os tokens que essa pool me gerar. Vou dar mais uma olhada lá no chat de novo para ver se o Sati comentou alguma coisa. Ele perguntou aqui, você costuma operar
pools mais para ativos que você quer comprar, então, é isso? Cara, então, ultimamente eu tenho operado muito na Meteora. Vou abrir aqui o site da Meteora. Essa corretora, essa DEX, ela permite que a gente negocie basicamente todos os ativos que tem na Solana. Mas é uma corretora mais conhecida por permitir você negociar tokens muito voláteis, né? Ou seja, meme coins muito bem. Então, ultimamente eu tenho tentado usar mais a Meteora, mas não impede que em algum momento eu enxergue que na minha carteira eu deva ter ações do mercado norte-americano e use alguma dessas pools que eu mostrei, que tem ultimamente se concentrado mais na Raydium e na Orca para comprar ações. Tá? Então, essa seria uma boa estratégia para comprar ações e ainda ganhar taxas em cima disso. Deixa eu ver se o site tem mais alguma dúvida. E a galera do Instagram aqui também, se alguém falou alguma coisa. Bom, ninguém falou nada. Bom, o que eu tinha para mostrar é isso. Satis, tem mais alguma pergunta? Tu foi o único que prestigiou a live aí. Agradeço a presença, meu amigo. Se puder já se inscrever aí no canal, dar um like aí no vídeo, vai ajudar bastante. Bom, eu vou encerrando a transmissão por aqui. Agradeço mais uma vez. Fala aí, Sati. Mandou uma mensagem aí. Pode falar. A estratégia que eu mandei na Paradigma. Ah, acho que eu sei. Acho que eu sei do que você está falando. De um token, né? Tá, bora fazer ao vivo aqui então. Ele pediu para eu mandar uma estratégia que eu falei que eu uso mais ou menos na Paradigma. Eu vou abrir aqui num token aleatório, tá? Isso aqui não é indicação de investimento. Tem essa meme coin aqui. Vou botar um valor irrisório aqui de sol. Coloco em BJask, né, que é essa estratégia. E aqui a gente consegue colocar o range. Né? Então eu boto geralmente 90% de range. Nesse caso aqui, geralmente eu não abriria esse range com essa pool. Vamos procurar uma pool melhor para a gente abrir aqui, porque essa pool é uma pool de Beanstep 20. Então, ela é uma pool bem curtinha. Então, dá para perceber aqui, é até bom que tenha acontecido isso para eu mostrar. Ó. Nesse caso, abririam 17 posições distintas. Inclusive, eu incorreria em gastar uma Solana só para abrir essas posições. E essa Solana não ia ser refundable, né? Eles não me devolveriam essa Solana. Seria uma Solana perdida. Então, vou mostrar aqui uma pool que tem um Beanstep melhor aqui. Deixa eu ver. Vou ver esse token aqui. Tá, Beanstep 100. Tá aqui 0.01 sol. Vou botar o BJask aqui. A gente bota menos 90 de drawdown. Isso significa o quê? O que é esse range aqui? 0% significa que eu estou entrando com sol abaixo do preço atual do token, né? E esse sol vai comprar esse token toda vez que o preço cair abaixo do preço atual. Né? Do preço atual que eu digo é o quê? O preço no momento que eu abrir a pool de liquidez. Então, ao adicionar liquidez aqui, a pool vai ser criada. Então, dá para a gente notar aqui também que está sendo criado 4 posições, né? Então não é uma posição única, mas que o sol que eu estou gastando é totalmente refundable, né? Ou seja, obterei essas Solanas de volta quando eu fechar a posição.
Confirmei aqui. Posições criadas. E assim seria mais ou menos como eu criaria a posição. Só que o que acontece? Vou deixar um alfinho aqui também. Já que tu foi o único que está aí, vou abrir aqui esse site que se chama ultralp.com. O que esse site faz? Esse site, ele agrega visualmente essas posições que foram abertas na Meteora e nos mostra visualmente como que nosso capital está distribuído ali. Aí eu entro aqui nessa posição. Pronto. Então, a primeira coisa que o site mostra é o PNL em tempo real, né, que fica bem em destaque aqui em vermelho. E esse PNL ele fica sendo atualizado instantaneamente e ainda tem esse botão aqui para você atualizar ele também. Ele atualiza bem rapidinho. E essa aqui é a cara de como está a nossa pool de liquidez nesse momento. Então, aquele 0,01 sol que eu coloquei lá na Meteora está distribuído dessa maneira. Então, notem que não está distribuído de uma maneira tão eficiente assim, porque existem degraus aqui, né? Quando chega aqui nesse primeiro degrauzinho, meio que volta para quase zero Solana. Então, nessa faixa de preço exata ali, eu tenho muito token sendo negociado com o meu capital. Então, o que é interessante a gente fazer aqui? A gente ir preenchendo esses gaps, né, esses degraus que tem aqui entre uma posição e outra. E aí, para fazer isso, a gente depende de vir aqui na Meteora novamente. Eu vou fazer de um gap mais evidente aqui, para a gente conseguir ver legal. Vou fazer da segunda posição para a terceira posição. Então, da segunda para a terceira. Eu vou botar 0,02 Solana aqui. E vou deixar em spot. Tá? Essa é a estratégia spot. Se eu colocar em BDESC, vai fazer um triângulo de novo. Então, eu vou colocar em spot e adicionar a liquidez. Confirmar. Beleza, era isso mesmo, sobre as pools da Meteora, né? Beleza. Então, eu vou voltar aqui no ultralp.com, que é aquele agregador de informações de pools da Meteora. Ó, acabou que foi muita liquidez, tá vendo? Então, foi muita liquidez, proporcionalmente àquilo que a gente já tinha colocado anteriormente. Então, eu vou lá de novo para fazer como se fosse um triângulo, né? Porque o triângulo, ele garante que a gente está sempre comprando de maneira linear mais tokens daquele token que a gente está fazendo a pool de liquidez a menores preços. E quando a tendência daquele token reverte, a gente vem aqui e remonta essa pool. Mas aí vou fazer uma outra live para mostrar isso. Então, uma outra coisa legal aqui também na Meteora é que a gente consegue sacar a liquidez das posições que a gente está, de cada uma das posições. Então, você vem aqui em Withdraw, né, que significa sacar. Tem como você escolher os bins, né, aquelas faixas de preço na qual a sua liquidez está dispersa, está alocada, e escolher quantos por cento que você vai retirar dessa pool, dessa posição. Então, bora estimar aqui mais ou menos aqui no olhômetro. Eu acho que, de repente, tirar aqui uns 70%, para a gente ter um gráfico mais próximo de um triângulo ali. E aí ele me mostra exatamente quanto de sol que está sendo retirado, tá vendo?
eu vou receber mais 0,0163 Sol. E o que eu posso fazer com esse 0,0163 Sol? Realocar ele mais abaixo para o gráfico ficar direitinho na outra posição também. Ó, já deu uma melhorada, né? Ele se aproximou um pouco mais. Mas ainda assim dá para a gente tirar um pouquinho mais. Bora tirar aqui mais uns 30%, eu acho. Removi. Vou dar o F5 aqui. Ué, será que não foi? Ah, foi. Demorou um pouco a carregar. Bom, agora a gente já consegue ver que ficou um pouco mais próximo. E aí, se a gente fosse fazendo esse ajuste fino, inevitavelmente conseguiria chegar bem próximo ali disso aqui, virar quase que um triângulo, né? Descendo assim. E aí, essa última posição aqui, né, do terceiro para o quarto, a gente faria a mesma coisa. Então, bora brincar aqui só para a gente aproveitar a oportunidade. Coloquei 0,01 Sol ali. E a gente vai ver a mudança acontecendo aqui nesse agregador visual. Pronto. Então, a gente concentrou do capital inicial que a gente colocou nessa pool, mais capital a preços menores e menos capital a preços maiores. Porque dessa forma, quando o token descer, ele vai estar comprando sempre a preços menores. É como se estivesse fazendo um DCA eficiente, né? Um dollar cost average. Né? Você está fazendo compras eficientes com o seu capital. Quando você observar que o preço desse token vai começar a subir em relação ao seu token base, né? Seja o seu token base Solana ou então dólar, você vem aqui na Meteora e redesenha essa liquidez que você tem na pool, né? Então, imagina que em algum momento esse token caísse aqui para metade da pool. O que eu faria? Eu sacaria tudo que tenho para cima, né, do outro token, que a gente ficaria com outro token na mão, e reabriria isso com a estratégia Curve, né? É porque como eu não tenho esse token useless aqui, eu não consigo como ele ficaria para cima. Mas eu vou colocar o sol aqui para a gente ver como fica o desenho. Então, nosso desenho está assim, um triângulo para baixo, né? Ele ficaria um triângulo para cima. Por que esse triângulo para cima faz sentido para a gente? Porque significaria que os tokens que eu comprei, né, de useless a preços baixos, eu venderia eles em maior quantidade a preços maiores. Bom, acho que é isso, Satsguy. Agradeço aí a audiência e encerro por aqui essa live. Forte abraço a todos aí. Quem acompanhou o vídeo, deixa aquele like, segue o canal aí e compartilha com quem vocês puderem compartilhar, que vai me ajudar. Valeu, galera. Forte abraço.